Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos lá, não estou nas melhores situações, né? Estou no aeroporto aqui, daqui a pouquinho pegando voo, São Paulo, Porto Alegre. Enfim, chego por lá hoje à tarde para fazer a cobertura do jogo de amanhã. Como falei, não estou nas melhores situações aqui porque tem som alto e etc. Mas, enfim, gravando algum conteúdo também para poder trazer aqui as últimas informações do Fluminense para você. Beleza? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos embora a gente falar um pouquinho sobre o Fluminense. A gente começa com atualizações relativas à situação dos jogadores que vão para Porto Alegre, da forma como eles chegam por lá. A questão da lateral esquerda, principalmente, né? No caso do Fluminense especificamente, a situação que chamou mais atenção foi a do Fuentes e a do René. Eu trouxe a informação aqui de que a situação do René ela era uma incógnita ainda para mim. E a situação do Fuentes, mais especificamente, ele estava com condições de jogo para jogar contra o Palmeiras. Não tinha qualquer tipo de problema ali para jogar contra o Palmeiras, poderia ter entrado em campo. E eu ia tentar entender um pouco do porquê essa situação aconteceu. Bem, o Vitor Lessa apurou, trouxe, né, a gente do Grupo Jornada. A situação foi a seguinte: o René, de fato, teve uma lesão no calcanhar esquerdo, por isso que ele não vinha jogando. Não vinha jogando não, né? Não jogou, né? E essa lesão ela é parecida com a que o Thiago Silva teve no ano passado no jogo contra o Atlético Mineiro, naquele jogo da Libertadores. Só que num grau mais leve, ou seja, o Thiago, por exemplo, que ficou fora um bom tempo, não é o caso especificamente dessa situação agora do René. Por isso, inclusive, que ele não ficou nem no banco de reserva, porque não tinha a menor condição de jogo. Ele está fazendo tratamento intensivo, por isso que viajou para São Paulo, porque a viagem era casada, né, para o jogo contra o Internacional também. E aí, com isso, treinando hoje lá em Porto Alegre, vai se definir se o René tem condição de jogo contra o Inter ou não. Beleza? Então ainda está nessa indefinição. O René que hoje é o titular do Fluminense, né? Agora, em relação ao Gabriel Fuentes, como eu informei antes, o jogador ele tinha condições de jogar contra o Palmeiras, mas aí o Lessa trouxe um outro detalhe que é crucial para a gente entender por que ele não jogou. Primeiro, porque ele sentiu algumas dores musculares depois do jogo contra o Palmeiras. A princípio, essas dores não foi nada, tá? Já se recuperou bem, muito mais ali um cansaço, repetição e etc, do que necessariamente uma lesão ou algo do tipo. Só que, com o risco de botar o Fuentes, que havia sentido dores, apesar de estar 100%, havia sentido dores contra o Palmeiras, e poder perdê-lo, né, por uma lesão muscular e etc, no jogo contra o São Paulo, e a possibilidade de não ter o René contra o Internacional, fizeram com que o Renato preferisse não escalar nenhum dos dois, né? O risco de perder o Fuentes, somado à possibilidade de não ter o René. Nesse caso, por isso que não foi nenhum dos dois. Quem viajou também com o time foi o Wagner. Eu fico muito em dúvida porque assim, ele montou um time de início com o Canóbio no lateral esquerdo. Ele já não pensou no Wagner no lateral esquerdo direto. O Wagner vai jogar um mata-mata de Copa do Brasil, né? Acaba sendo engraçado nesse esse contexto. Mas, enfim, na lateral esquerda, por isso essas questões, como informei, o Fuentes está 100%, vai para o jogo contra o Internacional, e o René ainda é dúvida, então, nesse caso, se o René se recuperar, deve acabar sendo titular, porque a preferência dele, né? Sobre negociações, tá? A gente precisa atualizar duas negociações aqui. Vamos lá. Primeira das negociações que a gente precisa atualizar é a situação do Lucas Ribeiro, tá? Hoje, a situação é que o Fluminense enviou uma proposta, a notícia foi dada pelo GE, o Fluminense enviou uma proposta para o Mamelodi Sundowns, está aguardando essa resposta. O jogador, no contato que o Fluminense fez com o jogador, enviou a proposta para o Melody e negociou com o jogador. O jogador já deu aceite. Então é muito difícil agora desse negócio acabar não saindo. Assim. O jogador quer vir para o Fluminense. A situação
ela acaba sendo um pouquinho mais complexa do que isso, né, por conta da questão financeira com a Mamelodi. A Mamelodi não vai liberar o seu camisa 10, que tem contrato até 2028 por, né, R$ 2 e um brown ali. Não é assim que vai funcionar, provavelmente. O Lucas Ribeiro, ele tem dois empresários. Tem um cara que atua mais no continente africano e tem um representante que está fazendo esse intermédio para o Brasil, para trazer ele para o Brasil. Ele teve sondagens, obviamente, durante a Copa do Mundo, que o Mamelodi Sundowns foi a sensação. Ele era o camisa 10 e é o cara que tem os números mais chamativos ali, junto com o Reines, só que o Reines é mais velho, né, o centroavante. E aí, enfim, só que dentro dessas sondagens, o que se respondia normalmente para quem tentava ali alguma coisa, saber informações sobre o jogador, era que ele ia ser vendido para o Catar. Ele ia para o futebol Catar. Só que o futebol Catar não enviou proposta até agora. E aí, sem essa proposta deles, ele começou a abrir negociação. Então, o Fluminense está basicamente na dependência também dessa proposta do futebol do Catar, que obviamente chega com mais dinheiro para o clube aceitar, né, para uma Mamelodi aceitar provavelmente uma proposta ali financeira, e talvez até para o Lucas Ribeiro também financeiramente seja mais interessante. Então, o negócio parece que está encaminhado ali com o jogador, mas não é uma situação extremamente simples, até por isso talvez demorou um pouco a desenrolar a situação, né? Outra atualização também que a gente faz não, ainda sobre o Lucas Ribeiro, ele, bem que tem a ver com o Vitinho também, mas uma das posições, segundo a matéria da ESPN Brasil, que o Fluminense está monitorando é a situação de centroavante. Fala-se em muitas posições de contratação do Fluminense, né? Então tomar um pouco de cuidado com isso. Em relação ao Vitinho, tá? A atualização em relação ao Vitinho é o seguinte: hoje tem uma proposta do Fluminense pro clube saudita, né? O clube que ele joga por lá. O problema é que, aliás, perdão, deixa eu só refazer. A proposta feita pelo clube saudita de lá pelo Vitinho, que queria fazer a contratação dele. Essa proposta que foi feita lá, ela não é aquelas propostas obscenas, que não tem nem competição com os clubes brasileiros. Tem como competir. A proposta, além do Fluminense, um outro time do Brasil também fez proposta, não sabemos qual é ainda. E a situação basicamente também está se desenrolando em negociação. Nesse caso não é tanto com o clube, é só com o jogador. O jogador vai ficar sem clube. Isso facilita um pouco para o Fluminense, né? Porque por ter uma proposta de um clube saudita que não vai gastar aquele rio de dinheiro, aquele valor bizarro de dinheiro. Por outro lado, a gente não sabe exatamente se o Vitinho vir é exatamente algo bom, né, para a gente considerar de facilitar ou de melhorar. O caso do Vitinho só tem me chamado um pouco a atenção, porque eu fui dar uma olhada no mapa de calor dele lá no Al Ettifaq, o mapa de calor dele nessa temporada, e me chamou um pouquinho a atenção. Eu tô vendo aqui se consigo pegar um dos mapas de calor dele aqui para mostrar para vocês. Ele não vem jogando exatamente como um ponta por lá, não. Várias vezes joga por dentro. Não consigo pegar aqui agora a imagem. Várias vezes tem jogado por dentro. Eu tô intrigado, cara, porque não é uma contratação. Eu já dei minha opinião algumas vezes aqui, né? Vale você ir lá rever outro vídeo. Vou só atualizar a notícia nesse. Não é uma contratação que muda andar do Fluminense. Para mim, a gente está trazendo mais um. Fico preocupado com questões financeiras. Enfim, continuo hoje para Porto Alegre. Chego lá no início da tarde, final da tarde. Mas à noite tem live no Jornada também. Beleza? Deixa o like, se inscreve e ainda só esses dois nomes que a gente tem sobre negociações do Fluminense. Seguimos na cobertura. Tamo junto, até a próxima. Valeu.